Boa noite, gente bonita do estágio 4. Como é que estão vocês? Tudo bem? De volta com mais uma atividade para hoje. Após a vinheta, nós vamos começar aqui a explicar o que vocês devem fazer nesta atividade. Tá? Aproveita aí para curtir nosso canal, compartilhar e, sobretudo, se inscrever para ajudar aí o canal Matemática Online a atingir o maior número de pessoas possível. Então, estamos de volta. O que vocês devem fazer na atividade de hoje? Na atividade de hoje vocês têm aqui na primeira questão, vocês devem efetuar essas operações aqui, ó, adição e subtração de frações. Bom, então aqui eu tenho duas frações com denominadores iguais. Você vai somar. Primeiramente, a primeira coisa a fazer é eliminar os parênteses, tá? Depois é que você efetua a soma. Se os denominadores estiverem iguais, você deve adicionar sem precisar fazer a fração equivalente, que é esse caso e esse caso. Quando os denominadores são diferentes, vocês deverão calcular a fração equivalente, tá? Como assim, professor? Calculando o MMC, o menor múltiplo comum. Aquela regrinha lá da fatoração que eu já ensinei para vocês. Ou, se preferirem, vocês podem também fazer a fração equivalente, ou a classe de equivalência, a classe de equivalência até encontrar o denominador comum, tá? Nesse caso aqui nós temos uma adição com números decimais. Então você deve observar aí, né, que precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula nessa, quando for armar essa conta aí. As casas que tiverem faltando, você vai completar com zero. Lembra? Pois é. Essa é a questão número 1. Na questão de número 2, nós temos uma expressão, né? Essa continha aqui foi colocada num concurso da SESGAN Rio e você deve calcular o valor da expressão. Então, aqui eu sugiro que você comece pelo parênteses. Na verdade, não é nem eu que sugiro, não. Isso aqui é a regra, né? A regra da matemática e da expressão numérica, que você comece aqui pelos parênteses. Resolva esse parênteses aqui. Resolva ele. Depois, o restante você conserva ou repete, tá? Resolva primeiro isso aqui e depois você parte para cá, tá certo? E aí você tem aqui um número, uma dízima, né? Uma dízima periódica simples, que você vai pegar essa dízima periódica e transformar numa fração. Ok? Qual é a fração geratriz dessa dízima aqui? Aí você vai calcular, porque a gente já aprendeu como calcula a fração geratriz. Ok? Então, questão número 3. A questão número 3 é um probleminha que você precisa resolver para mim. 728 torcedores do Corinthians pretendem alugar alguns ônibus para ir assistir a um jogo no estádio do Maracanã. Os ônibus disponíveis têm 42 lugares cada um. Quantos ônibus devem ser alugados pelas torcidas ou pela torcida do Corinthians? Bom, aí você vai ver se você vai dividir isso aqui por isso, se você vai somar isso com isso, se você vai multiplicar esse por esse, ou se você vai subtrair esse desse.
O problema já lhe dá o caminho para você resolver. Tá? Então, assim, todo problema ele nos dá nos aponta um caminho. O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Aí que entra a sua criatividade, tá? Aqui eu tenho a multiplicação de números racionais na forma de fração. Está explicado. Isso aqui até nós já vimos, né, na aula anterior, mas eu vou relembrar para a gente poder continuar. Então vejam que, olha só, vai ficar um pouquinho desproporcional a tela aqui, mas tudo bem. Então, na multiplicação de racionais, o que eu estou dizendo? Para multiplicar dois números racionais na forma fracionária, multiplicamos os numeradores entre si, em seguida os denominadores também entre si. Caso seja necessário, simplificamos os resultados até obter uma fração irredutível. Por exemplo, aqui, ó. Então, observe que eu tenho aqui, ó, 4 vezes 15, que deu 60, né? E aqui eu tenho 9 vezes 7, que deu 63. Aqui nós simplificamos, aqui nós dividimos isso aqui por 2, ó. Dividir por 2. Isso aqui foi dividido por 2, que deu 20, e 63. Oh, perdão, gente, desculpa. Aqui nós dividimos 60 por 3, que deu 20, e 63 por 3, que deu 21. Essa fração aqui, ela é irredutível. Tá? Não há mais como reduzir aí. Então é isso que vocês devem fazer nas questões abaixo. Tá? Deixa eu tirar essas marcações aqui. Então isso aí você deve fazer nas questões abaixo. Quando tiver decimal misturado com fração, a sugestão é que você transforme a fração em decimal. Ok? Ou, melhor dizendo, que transforma o decimal em fração. Tá? Decimal em fração. Corrigindo aí, decimal em fração. A divisão. A divisão, você vai fazer o que? Para dividirmos os números racionais na forma de fração, desculpem, mantemos a primeira fração, ó, mantemos a primeira fração, você mantém a primeira, e em vez de você multiplicar, ou aliás, em vez de você dividir, você vai o que? Multiplicar essa fração pelo inverso da segunda. Olha o que foi feito aqui, ó. 12 sétimos dividido por menos 1/4. A primeira fração a gente conserva. Foi essa. Troca o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar. Aqui. Inverte a segunda fração. Agora, 1/4 ficou 4 sobre 1. Pronto, aí você segue os passos da multiplicação. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7. Ok? Mais desse com menos desse, dá menos desse aqui. Entendeu? Conserva a primeira, troca o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e inverte a segunda fração, né? Na sequência você multiplica a primeira fração pela segunda fração. Aqui estão os exercícios. Mais uma vez eu tenho aqui, ó,
eu tenho um decimal e uma fração. Quando você tiver um decimal e uma fração, transforma o decimal em fração. Se tiver tudo em decimal, ou você divide pelo decimal, ou você transforma o decimal em fração. Tá? Esse aqui nós temos um número inteiro dividido por uma decimal. Ok? Então, se você preferir, transforma isso aqui em fração e aplica a propriedade lá. Se não, você faz da forma direta, que é 40 dividido por meio. Bom, aqui está mais uma dica, foi o que eu falei no instante, né? Transforma a fração em decimal ou vice-versa. Aqui eu tenho um probleminha que você deve resolver. Roberto levou para seu lanche 3/4 de uma torta e sua irmã levou 2/8 da mesma torta. Que quantidade de tortas comeram os dois irmãos juntos? Bom, o que você vai fazer? Um comeu esse 3/4 e o outro irmão comeu 2/8. Então a ideia aí é juntar, né? Juntar quer dizer o que em matemática? Muito bem. Então responda aí. Mais um probleminha. Sheila vai embalar 3/4 de quilograma de balas em saquinhos com 1/8 de quilograma. Quantos saquinhos deverá utilizar? Ou seja, ela quer colocar essa quantidade aqui de balas em saquinhos que só cabe essa quantidade aqui de balas. Qual a ideia aí? Pois é, você vai descobrir qual a ideia e vai aplicar aqui para resolver o problema, vai modelar o problema aqui. Tá? Mais outro aqui, um probleminha, ó. 19 litros de suco de laranja deverão ser colocados em copos. Em cada copo cabe 25 centésimos do litro. Quantos copos ficarão cheios? Então você vai distribuir aqui, ó, 19 litros de suco em copos que equivalem a 0,25 do litro. O que você deve fazer? Você deve então procurar aqui a ideia central do problema para poder resolver. As dúvidas vocês podem tirar comigo aqui no grupo ou no privado. Tá bom? Estou à disposição. Bons estudos. Se precisar de ajuda, é só chamar.